Bom dia, estamos na segunda parte do Seder na prática. Falamos sobre Kadesh, Urchatz, Kapaz, Yachatz e agora sobre Magid, Vedat Hashem, Messias Adishmael. O mitzvah dessa noite é a Haggadah de contar, de falar sobre Yetziat Mitzrayim, de falar cada um do Yetziat Mitzrayim dele também. Tem que saber isso, tá? Isso é mais um shiur, mas cada um tem que contar da dificuldade e do Atzlachot que a Kadosh Baruch Hu deu para o nosso povo, para ele, para... E principalmente no Chazal, eles organizaram e escreveram tudo nessa Nusach do Haggadah. Ok? Então nós precisamos ler a toda a Haggadah. E eles organizam tudo isso numa forma que precisa fazer. Então tem que ler pela Halachá. Uma pessoa que só pensa sobre isso não sai do Rová. Haggadah Lishon, falar. Então tem que falar isso, não importa se ele está sozinho, se está com outras pessoas. Tem que falar todo o Nusach do Haggadah. Tem um minhag de dividir, sabe? Que tem uma pessoa que ele fala com voz alta e cada um fala a outra parte, tudo bom, ok? Na hora que a pessoa ele ouve, chomea com a cor beceda, mas tem que ler todo o Haggadah. Não funciona se ele lê tudo e todo mundo está no meio da janta. Então tem que ler, mesmo português também, tá? Beceda, talvez melhor, tá? Para entender o que é escrito lá, a pessoa que não entende, isso não valeu. Então, antes do Magid, nós precisamos abrir os matzot. Nós já fizemos yachatz, né? Colocamos a matzah quebrada no meio dessas duas. E você tem que abrir a matzot e falar halachmania, praticamente levanta o matzot e fala esse o lechemoni de achlo avatala be'ara de Mitzrayim. Então tem que falar isso e deixa aberto. E logo depois já precisa tirar a keara do seder fora da mesa, para deixar as crianças perguntar, não começamos ainda a comer, aí já precisa servir o segundo copo antes. Tudo isso para deixar tudo estranho, tudo diferente. Por quê? Para deixar um interesse, criar um interesse. Isso também é uma coisa importante para a gente. Nós precisamos criar interesse para assuntos importantes. Na hora que você só vai passar a informação, isso não vai absorver. Na hora que você tem interesse, uma coisa estranha, você está com uma dificuldade na Gemara, você não entende, depois isso vai ficar mais claro, dificuldade, isso vai ficar mais claro e mais profundo, mais vive para você. Tudo isso questão da Haggadah, Kana Ben Shoel, Manishtanah, eu falei ontem, Kana Ben Shoel, a Ben Shoel, nós, Me'avinu Shebashamayim. Então tem esse minhag também, né? Essa parte do antes, Manishtanah, cada um pede bakashot com a Kadosh Baruch Hu, pega as matzot, entendeu? Pede bakashot me Hashem, tudo para você, para seus filhos, para a família, para Parnassá, para tudo. A Ben Shoel, o filho, ele está pedindo com a Kadosh Baruch Hu tudo bakashot que precisa. Agora mais um ponto na Haggadah, começamos, Também onde está escrito Venitzak. Venitzak, também um minhag também, Venitzak também uma segula, tem uma história com Moishkale lá que estava... Então, uma história com macaco, né? Com macaco de dinheiro. Então, esse para outra vez. Mas também esse é um sgulot também que vemos. Essa noite inteira, tudo isso sgulot. Então, tem que aproveitar. Agora, no Haggadah, nós já começamos a primeira parte do Hallel. Começamos com o início do Hallel, até o final do Leil HaSeder nós completamos o Hallel. Então, começamos já o Hallel nessa parte do Hallel. Agora, nesse segundo copo, no meio do Haggadah, precisamos, a pessoa que ele mesader a seder, que ele organiza, ele tem que jogar o vinho dele, o suco dele que ele tem no copo. Na hora que falamos da tzach hadash be'achav, que são sinais que Rabi Yehuda não tem bem simanim, do Dam Tzfardei Akinim, e depois também Dam Tzfardei Akinim cada um, e tem que jogar esse vinho fora. Escrito que esse vinho que nós jogamos tem coisas ruins, tem coisas mal, tá? Então isso tem que colocar, a primeira coisa, num utensílio quebrado ou descartável. Então joga num descartável ou num utensílio quebrado e joga fora. Tem que fazer isso também fora da mesa, não faz no meio da mesa. O quê? לא לשים את זה בכלי descartável também, אותו דבר. Eu vi, tem nos ספרים escrito também uma segula de parnassá, de beber o vinho que sobrou no copo.
ok? Pode salvar isso. Tá vendo? Assunto de parnassá, falei. As sgulotes que tem, sem fio. Agora, no final do Magui, tem que beber o segundo copo. Então, o Messader cedo tem que encher de novo e tem que agora beber o segundo copo. Beber o segundo copo tem machloket rishonim, se nós precisamos fazer uma bracha para cada copo ou não. Alachá lemassa, isso é discussão entre Sfaradim e Ashkenazim. Para Ashkenazim, cada copo tem que fazer uma bracha. Para Sfaradim, nós fazemos só o primeiro e no terceiro. Por que o terceiro? O terceiro já está depois do Birkat Hamazon. Então, nós já terminamos com o Birkat Hamazon, fechamos o assunto, encerrei. Agora tem uma coisa nova, então tem que fazer no terceiro. Mas para Ashkenazim, cada copo tem que fazer. Tá, isso sobre o Magid. Magid, rochza, netilat yadayim para Seudá, com bracha, tudo certo. Agora, mesmo que a pessoa ele esqueceu e fez a netilat yadayim no urchatz, no início do Seder, ele pode fazer de novo. Tem alguns posquim que escrevem que melhor ouvir da outra pessoa que ele vai fazer bracha e você vai fazer. A pessoa que não tem outra pessoa, ele pode também fazer a bracha de novo, porque tem posquim que falam que no início, no urchatz, tem que fazer bracha. Então, isso não faz, ele não fez fora do halakha. Agora, motzi matzah tem que fazer 2 brachot. Tem aqui achilat matzah. A mitzvah importante do Deoraita tem kiddush, magid e matzah. Estamos ontem. Então, agora chegamos no mitzvah Deoraita de comer matzah. Então, eu vou falar todos os shiurim que tem que comer lechatchila e bediavad. O Messader, ele tem 2 matzot completos e que está quebrada, né? Do africoman, que está metade dele está lá no meio. Então ele tem que segurar tudo, os 2 matzot completos, e fazer 2 brachot, motzi lechem min haaretz e al achilat matzah. E depois ele vai deixar, vai largar essa matzah que está de baixo, vai comer 2 kazeitim. Cada matzah precisa comer um kazait. E também vai dividir para todo mundo parte da matzah dele. Agora, tem uma diferença do minhag Sfaradim e Ashkenazim, se precisa colocar com sal, botar no sal ou não. Sfaradim sim, Ashkenazim não colocam no sal. Ok? Já lechem puro, que não precisa colocar no sal. עכשיו, מצה, סגולות ומצה, ראשי תיבות, מכל צרותם הצילם. מכל צרותם הצילם. Uma salvação, igual uma mezuzá, uma salvação para a gente, uma salvação, uma shmirá para nós. E matzá, também mais uma coisa, matzá lechem oni, você vai pegar o Gematria 343, que isso também é Gematria do Geshem. Geshem é a fonte da parnassá, a pessoa que estuda Masechet Tanit, lá vemos que a chuva é a fonte da parnassá. Então tem também esse gulô de parnassá, de comer a matzá beidu. Agora, a questão do shiurim do matzá. O Rav Yosef, e tem mais posquim, dizem que precisa comer 25 gramas, que isso é o casal. Ok. עכשיו, também dá para comer 20 gramas. Também isso é lechatchila. Kazait, vou falar, num shiur. Tem posquim até que chega no 18 gramas, de 14 gramas, porque tem discussão se isso está de volume ou não. Então, lechatchila tem que pegar de 20 gramas, isso 1/3 de matzá de máquina. Ok? Agora tem opiniões que está quase 35, quase 40 gramas. E por isso, no motzi matzá principal, o balabait, só a pessoa que ele mesader, ele que precisa comer 2 kazeitim. Mas, também outras pessoas também podem comer 2, do achilat matzá, do motzi lechem min haaretz. Certo? Agora, o posquim sugerir para comer esse kazait, comer 40 gramas. Comer 2/3 do matzá, da máquina, só para avaliar. E isso, você vai cumprir também os 2 shiurim para essa opinião, de 2 shiurim, e também para o shiur grande do matzá, que vou falar que ele 35, que ele shiur hazonish, que você vai sair nos 2 opiniões. Certo? Então, no achilat matzá, na primeira vez que você vai comer matzá, bom comer esses 2 shiurim, que você vai sair de Rová no todos os shitot. A pessoa que ele não consegue, está muito difícil para ele, também pode comer só 20 gramas, até 15 gramas, a pessoa que está mais doente, e sair de Rová.
בסדר? Então, שיעור de achilat matzah é 25 gramas לכתחילה, tem que estar difícil, 18 gramas ou 14 gramas. Depende da situação. Tem balança manual que dá para usar no Yom Tov, não tem problema. Escala do mitzvah, dá para usar também no Yom Tov, não tem problema. Então isso é questão do achilá e a forma de achilat matzah tem que fazer isso inclinado בהסעיבה. De novo, a pessoa que não fez a seiva, homem, ele tem que repetir. A mulher não precisa repetir, bediavad, se ela fez sem a seiva, não faz mal, ela pode ficar. Tá? Isso, motzi matzah. Agora, maror. Maror, tem que comer o maror. Maror, tem discussões, o que é isso? Os ashkenazim comem rein, raiz forte, e os sfaradim comem alface, então, romana, que esse é um minhag, tem uma lista no Shulchan Aruch quais o lashines, que tem quais tipos do maror, o que é esse tipo do maror? עכשיו, detalhe, aqui no Brasil agora, no maror que tem, no alface é hidropônico. Tem várias posquim que falam, claro que é importante hidropônico, que tem questão de tolaim, de bichinhos, mas tem que saber que tem posquim que dizem que a brachá dela é שהכל נהיה בדברו. Não tem brachá de adama. Agora, você não vai fazer adama porque você já fez adama para batata ou para salsão. Então adama você já fez. Agora, para posquim que isso שהכל, você não fez שהכל, né? Você não fez שהכל. Agora, para sair de חובה dessa dela, o Rav Ovadia באמת אומר que tem que comer que tem que fazer שהכל נהיה בדברו. בסדר? Agora, שהכל נהיה בדברו não está nessa, tiro, o adama, o alface e adama, alface de adama. Então, tem vários caminhos como sair de חובה. Ou comprar alface normal. Mas tem que verificar, está complicado. Tem que saber, mamás, como verificar, porque tem bastante bichinhos, tem que saber como verificar. Essa é uma opção mais difícil e tem que saber, tem que estudar, tem que aprender como faz a verificação. Ou ter uma opção de fazer também שהכל נהיה בדברו, tem pessoas que comem ovo logo depois o kiddush. Então, pode fazer שהכל ou isso, ou de um chocolate, numa coisa, num açúcar, dá para fazer שהכל também para sair nessa alahá, que não vai ter problema. E isso, tipo, você vai sair לכל השיטות. Ou também bediavad dá para lismor de outros posquim. O Rav Ben Zion, eu acho que ele fala que dá para fazer adama, porque o fonte do alface está na terra. Então, mesmo que você não fez nada também, sai yedei chová. Não יצא com מוסי. זה לא בא בסעודה, você come isso sozinho. Você come isso ממש בפני עצמו. Tem que pensar no maror, no carpaz, que você vai comer o maror, escrito no posquim. Porque você come isso sozinho, ממש בפני עצמו. Você não bá בדרך הסעודה com pão. entendeu? Legal. עכשיו, o maror tem que comer com um pouco de חרוסת, para adoçar, למתק את הדינים, למתק ומרירות. E depois disso tem כורך, um sanduíche, que tem que comer matzá e חרוסת. E de novo nosso maror e matzá em cima. Agora não precisa mamás nessa forma, a pessoa que tem uma matzá maior e agora pequena, não precisa que vai ser certinho, não precisa ficar chato com isso. É questão de comer tudo isso e zecher lamigdash, que tem que comer esse zecher lamigdash que Hillel, e comer isso com a seiva. Agora o tempo de comer matzá tem que terminar isso até chatzot. Vou falar isso de novo. Tem minhag de comer ovo na seuda, ou no Shulchan Aruch, ou depois do kiddush. Tem pessoas que não comem isso só no dia seguinte, mas ovo é zecher lekorban chagiga. Tem que também deixar frango grelhado, que isso é zecher lekorban pesach. Agora isso, zecher lekorban pesach, nós não comemos isso na seuda, só no dia seguinte. Porque para não falar que isso é Korban Pesach, que já você entra na questão do Kedushá, do Korban Pesach, então nós não comemos esse frango grelhado no Leil Aser. Agora no final tem Shulchan Aruch, tem que comer agora
peixe tem pessoas que comem, o kneidalach, tudo, cada mנהג dele. Shulchan Aruch e tzafun. A tzafun, afikoman. Afikoman, isso no final da... Mais um matzá no final, que agora no tzafun, a pessoa que tem ainda espaço, tem que comer, lechatchila, 2 kazeitim. 2 kazeitim, eu falei, ou 40 gramas, ou mais. Então, ou a pessoa que não tem já espaço, pode comer a 20 gramas, a 15 gramas no mínimo, que isso tem o motivo de comer 2 kazeitim, כנגד קורבן פסח, כנגד הקורבן, כנגד קורבן עם מצה נאכלת עמו. então כנגד afikoman, do matzá do afikoman e também do corban pesach, então por isso o motivo de comer 2 kazetim, e tem que comer antes já todos os docinhos, chá, tudo que você quer, já deixa comer antes para deixar o último para afikoman, para matzá. Agora tem esgulá de salvar pedacinho do afikoman, deixar em casa para roubo. Deixa ano inteiro já deixa, mas para não acontecer roubo, uma segura, proteção de roubo. Ok? Depois disso tem barech, Birkat Hamazon, tem que servir o terceiro copo e fazer Birkat Hamazon com Ya'aleh v'yavo, terceiro copo no final tem que beber ele, de novo com a seva, bracha para as Sfaradim e Ashkenazim, todo mundo concorda, e no final, Halel, o segundo parte do Halel, e agora também as mulheres também têm que ler o Halel. As mulheres já estão cansadas, já estão na sofá para dormir, não tem que ainda ler o Halel. E bom segurar o copo durante o tempo do Halel, e agora vai continuar com todos shirot ותשבחות, as músicas, ירושלים, נזכה לשנה הבאה בירושלים, חד גדיה, חד מי יודע, תמיד תלמינה גילר שיר השירים também. Cada família, cada pessoa, cada pessoa pode fazer isso. Agora, no final do Seder, depois, pode beber água, isso não tem problema. Agora, tem várias posquim que falam que para não beber café, para não beber sucos, entendeu? Então, para ficar com o sabor do vinho e matzot que nós comemos, עכשיו, tem posquim que dizem que pode beber café ou um suco, tem posquim que dizem, e também a pessoa que isso vai ajudar ele para ficar mais um pouquinho acordado de estudar, de falar sobre Leil HaSeder, אפשר לסמוך על הפוסקים האלה, então, אפשר לסמוך, לכתחילה, só beber água e coisas, mas tem pessoas que dizem que o problema é de comer uma coisa com mais conteúdo, vou falar com mais. Mas a pessoa que quer beber, אפשר לסמוך על הפוסקים האלה, לכתחילה, beber sua água, a pessoa que quer, que está cansado, dá para beber esse café. Tá? E tem que continuar, contar e falar sobre Yetziat Mitzrayim, tem midrashim, tem livros que dá para estudar, e isso, para final, além de Herzá, que nós desejamos que a Kadosh Baruch Hu רוצה e está feliz, está gostando de ver. Escrito na Zohar Kadosh, que cada pessoa que ele está falando sobre os milagres que a Kadosh Baruch Hu fez para nosso povo, para Yetziat Mitzrayim, isso que dá um poder para a Kadosh Baruch Hu, isso que dá uma força para ele. Nós podemos dar uma força para a Kadosh Baruch Hu, uma coisa impressionante, porque na hora que nós divulgamos que a Kadosh Baruch Hu é errado, o Shmo é errado, a pessoa que conta a história, ele também que faz a história, ele que mostra, que explica como a Kadosh Baruch Hu ele está lidando o nosso povo, lida o nosso mundo. Por isso tem muita importância de contar sobre Yetziat Mitzrayim, sobre milagres de cada da vida dele, do nosso povo. E isso nós vemos o amor que tem na Kadosh Baruch Hu para Israel, שנזכה בעזרת השם לגאולה שלמה במהרה בימינו, להקריב מן הזבחים ומן הפסחים בירושלים עיר הקודש במהרה בימינו, אמן.